Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa 28 de Literatura. Eu me chamo Gabriele Poller e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro O Leopardo, do autor Giuseppe Tomasi de Lampedusa. E para isso temos aqui o professor Itamar. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer. Bom dia, Salva. Para começar, eu gostaria de saber quem foi o Tomasi de Lampedusa. Ele nasceu em 1896 e morreu em 1957. Um aristocrata siciliano de velha ordem e escreveu o livro já no final da vida. Ao longo da sua vida, ele como aristocrata, bom vivant, ele gostava muito de ler as obras principais da literatura europeia. Viveu muito tempo em Paris, viveu em Londres, porque o tio dele era embaixador, casou-se com uma aristocrata russa e leu os originais russos. Então a obra dele, o Lampedusa, é um pouco da história familiar dele. Então, o livro, logo após ele ser lançado, ele se tornou um sucesso muito grande, né? Eu gostaria de saber por que, na opinião do professor, por que ele se tornou o sucesso que tem. O autor tentou lançar o livro 2 vezes e foi recusado, né? A recusa em lançar o livro se deve a 2 fatores. Estava fazendo 100 anos da unificação italiana e a história da unificação italiana contada no livro não é uma história grandiosa dessa unificação, é uma história de certa forma crítica contada por um aristocrata. Então, naquele momento na Itália dominava um tipo de estética chamado neorrealismo, onde a visão prioritária era sempre de pessoas de baixa classe. E uma história narrada, um narrador onisciente, da perspectiva de um aristocrata, não foi muito bem aceita pela opinião dos editores da época. Mas o livro foi lançado após a morte do autor, então o autor não conheceu o sucesso da obra. E quando ele foi lançado, ele cativou multidões, porque ele foi um extremo sucesso da literatura italiana do século XX. Então o livro também teve a sorte de ser lançado na forma de filme pelo Visconti em 63, e o mesmo filme ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Então a obra se tornou mundialmente famosa e desde então ela tem sido bastante reverenciada. O professor poderia contar um pouquinho da história do livro? Fazer um breve resumo? O livro conta a história de uma família eterna, praticamente, de uma família aristocrática muito antiga, a família Salini. E justamente no momento em que o poderio dessa família, numa Sicília que nunca mudava, vai ser abalada pela Revolução da Unificação Italiana, protagonizada por Garibaldi e pelos Camisas Vermelhas. É muito visado, muito pesquisado, porque ele consegue fazer uma ligação entre fatos históricos e a imaginação literária do autor, confundindo nesses 50 anos as duas histórias que se ramificam perfeitamente bem. E num certo ponto do livro existe um personagem que fala a seguinte frase: é preciso que tudo mude para tudo continuar como está. Qual é a relação dessa frase com a sociedade da época? Ao descrever as cenas, ele movimenta as cenas também. Então a própria ação é passada entre palácios italianos, sicilianos, entre jardins, entre as diversas propriedades desse aristocrata. E mostra ao mesmo tempo um aristocrata que não é comum. Não é comum porque ele tem uma cultura vastíssima. Então ele não só apenas critica a burguesia e a raia miúda, ele critica também os próprios seus aristocratas, porque ele é um homem diferenciado. E por ser um homem diferenciado, consegue ter compaixão da própria humanidade, porque ele se vê também como falho e corruptível. E o final do livro ele é impressionante porque ele condiz com o início. O início é uma oração, né? Uma oração que termina o terço e no final ele morre. Então é a trajetória de vida desse homem que ocupa o romance como um todo, como epítome e sinônimo da própria aristocracia que estava se modificando e se moldando a uma nova época. Uma dúvida que surge é por que o nome do livro é O Leopardo. Então, o gato pardo, né, italiano. O leopardo é o símbolo heráldico da família Salini. Mas ao longo do livro, como você vai acompanhando a história pessoal do Fabrício, que é o nobre, esse personagem principal, ele próprio refere-se a si próprio como um leopardo decaído, um leopardo em decadência, porque evidentemente que ele vai se aproximando da morte e vai encarando melancolicamente esse processo. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado a você. E o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima!